Daí, pessoal, mais uma resolução. Um engenheiro foi contratado para calcular a altura de um prédio sem subir nele. A uma distância de 60 metros, constatou-se que era possível construir o seguinte triângulo retângulo. Podemos afirmar que a altura do prédio é de aproximadamente. Use raiz quadrada de 3 como 1,7. Então, observa que ele já me dá a figura, né? Para eu calcular aí a altura desse prédio. Então, aqui eu tenho o meu objetivo. Deixa eu usar aqui uma outra cor. O meu objetivo é calcular essa altura. Nesse triângulo. Aqui está a altura do prédio, esse é o meu objetivo. E eu sei que o engenheiro está posicionado a 30 metros da base do prédio. O ângulo de visão, de visada entre a linha horizontal e o topo do prédio é de 30 graus. E aí, então, eu posso calcular a altura do prédio. Quando eu olho para esse triângulo, eu já percebo que se trata do triângulo egípcio. O triângulo egípcio é aquele que tem um ângulo de 90 graus, portanto, ele é retângulo. E os dois ângulos agudos são 30 graus e 60 graus. Então, esse triângulo é bem especial e bastante comum em questões de trigonometria em triângulo retângulo. É o mais comum na realidade. E para esse triângulo egípcio, para esse triângulo particular, existem aí relações métricas para os seus lados que facilitam o raciocínio. E quais são essas relações métricas? Bom, nesse triângulo em particular, com ângulos agudos, triângulo retângulo com ângulos agudos de 30 graus e 60 graus, sempre acontece do cateto oposto a 30 graus, sempre o cateto oposto a 30 graus, ele equivale à metade da hipotenusa. Então, ele é igual à hipotenusa dividido por 2. E uma outra relação também importante é que o cateto maior é igual ao cateto menor vezes a raiz quadrada de 3. Como que eu vou saber quem é o cateto maior e quem é o cateto menor? O cateto maior, ele se opõe ao ângulo maior, se opõe ao ângulo de 60 graus. E o cateto menor está oposto ao ângulo menor, ao ângulo de 30 graus. Ok. Então, tem essas duas considerações que eu posso utilizar nesta resolução. A primeira delas diz que o cateto oposto a 30 é metade da hipotenusa. Pois bem, a altura, realmente, olha só, a altura é o cateto oposto ao ângulo 30 graus, é oposto a 30. Então, essa altura é metade da hipotenusa. Só que a hipotenusa, nesse caso, ó, não foi dada. Então, não tem como referenciar esse exercício com esta informação. O cateto oposto é metade da hipotenusa? É, mas eu não tenho a hipotenusa. Então, não vai me adiantar muito esta relação. Mas aí tem uma outra relação entre os catetos, dizendo que o cateto maior é igual ao cateto menor vezes raiz de 3. Então, eu vou escrever isso. O cateto maior é o 60, né? Porque se opõe ao ângulo maior. Se aqui eu tenho 30 graus, este ângulo lá em cima, ele é o ângulo de 60. Sempre que um é 30, o outro é 60. Sempre que um é 60, o outro é 30. Ok. Então, 60 metros se opõe ao ângulo de 60 graus. Então, ele é o cateto maior. Então, o cateto maior, 60 metros, é igual ao cateto menor, que eu não sei, é o H, se opõe a 30, multiplicando pela raiz de 3. Está aí, ó. Então, é só isolar o H. Aqui eu tenho 60, divide pela raiz quadrada de 3. Isso é igual a H, igual à altura do prédio. Vou fazer isso ficar mais interessante, colocando o H na frente, ó, 60 divide pela raiz quadrada de 3. Está aí a resposta, eu não tenho essa resposta. Eu até poderia, né, substituir essa raiz de 3 por 1,7 aqui e fazer
altura 60 divididos por 1,7. Eu até posso fazer isso. Ou eu posso também aqui, acredito que seja mais fácil, estabelecer a racionalização do denominador, multiplicando por raiz quadrada de 3 embaixo e raiz quadrada de 3 em cima. Que na realidade isso aqui nada mais é do que 1. Então, estou multiplicando por 1 aí. Isso me dá a altura igual a 60 raiz quadrada de 3, dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3. Isso vai me dar a raiz quadrada de 9, que é 3. Aí eu tenho aqui a divisão 60 por 3 dá 20. E aí eu consegui a altura. A altura igual 20 raiz quadrada de 3 metros. Ele poderia ter colocado isso na alternativa, é bem comum, né, que apareça isso como alternativa, 20 raiz quadrada de 3 metros, mas ele prefere num formato decimal, substituindo raiz quadrada de 3 por 1,7. Então, eu tenho 1,7 vezes 20. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 34, acrescento o 0. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. 34,0. Então, a altura ficou 34,0, que é o mesmo que 34 metros, alternativa D. Ok? Então, era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.